Abra a palavra de Deus na carta de Paulo a Filemon. Você já ouviu falar nele? Existe. Há pouco tempo atrás nós ministramos aqui, mas acho que foi no ofertório. Eu queria compartilhar mais algumas coisas com os irmãos. É uma carta que às vezes, por ser pequena, passa meio batido, meio esquecida, mas tem preciosidades em todo o seu conteúdo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Assim, se você me considera como companheiro de fé, companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Pode sentar, irmãos. Antes da mensagem, algumas informações a respeito dessa carta, para que a gente se situe, tenha uma melhor compreensão daquilo que será ministrado. Essa carta, Paulo tem outras cartas que ele escreve a uma pessoa. Ele tem as duas cartas a Timóteo, tem a carta a Tito, que também foi dirigida
a uma pessoa, mas essas 3 citadas foram cartas pastorais, trazendo instruções pastorais. Essa de Filemon chama a atenção por ser uma carta mais pessoal. É uma carta onde a gente vê um raio-x da sensibilidade de Paulo. A gente sempre vê Paulo trazendo demonstrações, trazendo exortações, correções, e nessa a gente vê um Paulo sensível, onde ele expõe a sua sensibilidade, onde ele expõe o seu sentimento de uma forma maravilhosa, e traz ensinos preciosos nessa carta que ele traz a Filemon. Filemon é o filho na fé de Paulo. Paulo certamente pregou para Filemon nas suas viagens ali a Éfeso, porque provavelmente Filemon morava em Colossos, e provavelmente Paulo não esteve em Colossos. Há um texto que mostra isso, que pessoalmente a igreja não o conhecia, mas certamente ele falou do evangelho para Filemon nessas viagens, que Éfeso ali era a passagem, e ali deve ter conhecido Filemon, ministrou, e Filemon mantinha uma igreja na sua casa. Então a igreja de Colossos também não é claro se ela toda ou se parte dela estava em sua casa, lá na cidade de Colossos. Esse é Filemon. Filemon, tudo mostra que era um homem de posses, pelo fato de ele possuir escravos. Não sabemos, a Bíblia não mostra se ele tinha mais escravos, mas pelo menos um. Onésimo, a palavra mostra que era escravo de Filemon. Naquele tempo era comum, diz que há uma certa discrepância em números. Alguns dizem que 47%, outros dizem que 35%, há quem diga até que a metade do Império Romano na época viviam como escravos. Mas não é a questão, e não vamos entrar nesse detalhe. Se você quiser saber mais da escravidão no tempo do Império Romano, busque livros, vá na internet, você vai ter um melhor entendimento em relação a isso. Mas o fato é que Onésimo, ele servia a Filemon como escravo, e ele foge. Também não sabemos o motivo. Ele some da casa de Filemon, e depois ele se encontra. Paulo estava preso, provavelmente em Roma, e também não sabe em que circunstância, se Onésimo foi preso, ou se ele tinha ouvido falar de Paulo, e que Paulo estava lá em Roma. O fato é que ele se encontra com Paulo na prisão, e Paulo prega para ele, ele também se converte, e aí daí a motivação de toda essa carta de Paulo para Filemon. Então, aqui fala também de Áfia e de Arquipo. Nas pesquisas especula-se que Áfia teria sido a esposa de Filemon, e Arquipo seu filho. Provavelmente Arquipo, na carta aos Colossenses, que é uma carta, acredita-se, irmã. Acredito que lá é Tíquico que levou essa carta. Paulo envia Tíquico para levar essa carta para Colossos, e certamente junto foi Onésimo para entregar a carta para Filemon. Então, os nomes citados, pessoas citadas em Filemon, é citado também na carta aos Colossenses. E lá fala de Arquipo, que era um ministro. Então, possivelmente Arquipo fosse o pastor na igreja que estava na casa de Filemon. Então, tudo isso para você entender, todo o contexto, toda a situação, o que está acontecendo. Amém? Paulo inicia essa carta, primeiro, lógico,
Ao contrário do que fazemos hoje, o remetente vem primeiro. Ele já se apresenta, o remetente da carta, se apresenta a ele, Timóteo, e o destinatário. E ele começa fazendo um agradecimento, fazendo elogios a Filemon. E em todo esse contexto, eu marquei aqui alguns princípios que a gente observa nesse texto e que podem e devem ser aplicados na nossa vida. O primeiro princípio aqui, o princípio do testemunho. O testemunho de Filemon chega até Paulo. O comportamento, a conduta de Filemon, como ele agia como cristão, chega até Paulo. No versículo 4 diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. No 5 diz: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então a atitude de Filemon, o comportamento de Filemon, como ele se conduzia a sua própria vida diante da igreja, diante dos irmãos. Paulo tem conhecimento disso, fica sabendo disso, e aqui ele inicia a carta sinalizando essa virtude na vida de Filemon. Nós vivemos em um tempo onde buscamos inúmeros recursos para pregar o Evangelho. Hoje usa-se a televisão, hoje usa-se o rádio, hoje usa-se as redes da internet e várias formas. Mas aqui mostra o texto que o apóstolo Paulo percebe isso, que a melhor forma de anunciar Jesus, a melhor forma de anunciar o Evangelho é com a nossa própria vida, é com o nosso comportamento. A gente vê que Paulo está em Roma, provavelmente preso, e ele fica sabendo como do testemunho de Filemon. Então, aqui o primeiro princípio que a gente aprende aqui: a necessidade do cristão ter um bom testemunho na onde ele vive, aonde ele reside, aonde ele circula, com quem ele se comunica. Então, o primeiro princípio aqui, o testemunho. O segundo princípio, o reconhecimento, que Paulo reconhece em Filemon a atitude, e ele faz elogios, e ele elogia. Paulo tem, com todas as suas situações, com toda a sua preocupação de estar preso, de ter que se apresentar diante de César, de fazer a sua defesa, no meio de tudo isso, ele consegue, no meio de tantas as coisas, ele diz que nas orações, porque sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Apesar de todas as lutas de Paulo, de todas as dificuldades que ele estava vivendo, ele encontra momentos para orar e lembrar de um irmão, filho na fé, lá do outro lado, e ele recebe notícia. Sabe aquele Filemon, aquele que você ministrou, aquele que você pregou, aquele Filemon, ele é uma bênção. Aquele Filemon, ele está uma bênção. A igreja na casa dele está uma bênção. As pessoas que o cercam abençoado pela vida de Filemon. E Paulo reconhece isso, e ele faz questão, ele inicia a carta fazendo esse elogio a Filemon, elogiando a sua conduta, elogiando o seu caráter. E é um princípio importante para nossas vidas: aprender a elogiar, aprender a reconhecer. Quantos estão do nosso lado? Quantas pessoas de alguma forma têm abençoado as nossas vidas?
E muitas vezes nós não temos tirado um tempo, muitas vezes não pensamos a importância, o quão é importante, amado, de repente alguém e reconhecer um bem que foi feito, nos elogiar pela conduta, porque muitas vezes nós somos fáceis e nós somos rápidos para criticar, nós somos rápidos para encontrar defeito, nós somos rápidos para uma série de coisas, mas somos muito lentos para trazer um elogio, temos dificuldade de reconhecer a virtude de outra pessoa. Então, primeiro, o testemunho, o segundo, reconhecimento, o terceiro, a pacificação. Acho que foi o Silas que na semana passada citou o texto lá de Mateus, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que leva a paz, aquele que se preocupa com a paz, aquele que no meio da guerra ele se levanta, no meio da confusão, no meio do conflito, ele se levanta com uma palavra de conciliação, numa palavra de restauração, de reconciliar as pessoas. E aqui Paulo, no versículo 8, ele diz assim, depois que ele faz todos os elogios, ele fala: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar. Olha o que Paulo fala, né? Paulo reconhece a sua autoridade pastoral, apostólica, a autoridade de ser o pai na fé de Filemão, e ele fala assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Ou seja, eu poderia exigir de você, Filemão, que tome essa atitude, mas eu não vou fazer assim. Eu abro mão de te mandar, eu abro mão de te ordenar, mas baseado no amor que há entre nós, baseado na tua conduta, baseado na amizade e na comunhão que temos, eu vou lhe pedir. Eu prefiro pedir para você do que mandar. Então, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar, que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base em amor. Amém? Com base em amor. Paulo regou o processo com oração e diálogo. Nós vimos lá que Paulo sempre orava e nas orações lembrava de Filemão. Não funciona. Você que quer ser um pacificador e deve ser um pacificador, primeiramente nós precisamos entender que a pacificação, a reconciliação, ela não funciona na marra. Reconcilie-se de qualquer jeito, reconcilie-se por ordenança. Paulo foi regando, Paulo foi conduzindo a conversa, dirigido pelo Espírito Santo com sabedoria, preparando o coração com palavras, com oração e com atitude. E às vezes nós queremos que as pessoas se reconciliem, nós queremos que a conciliação aconteça na marra. É semelhante àquela mãe que os dois filhos estão brigando e chega lá, pega os dois e obriga a se abraçarem e se perdoarem. Muitas vezes funciona com a criança pela pureza do coração, mas com o adulto não. Com o adulto isso é imposição. Então a reconciliação é necessário sabedoria, é necessário muitas vezes tempo, é necessário muitas vezes conversa para dedicação, mas nós precisamos ser pacificadores, amém? É uma característica que deve fazer parte, acompanhar a vida cristã. O quarto princípio aqui, o princípio da reparação. Versículo 12 diz assim: mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Onésimo se encontra com Paulo. Paulo prega a palavra para Onésimo. Ele se arrepende, ele se converte. Paulo poderia dizer, Filemão, ele diz aqui que Onésimo era útil para ele lá. É um companheiro, um cooperador. Ele podia dizer, Filemão, ele vai ficar comigo aqui, sabe, eu preciso dele aqui.
Mas ele fala: Onésimo, você vai voltar lá da onde você veio, aonde você causou prejuízo. Que às vezes é assim, nós nos convertemos, a nossa vida é transformada, a nossa vida é restaurada, e nós achamos que não temos que consertar erros que foram cometidos. Lembra de Zaqueu? O Senhor se antecipa, ele queria encontrar com Jesus, o Senhor se antecipa, entra na casa dele, Jesus fala para ele: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. E qual é a atitude de Zaqueu? Meus bens, não é? Eu vou distribuir a metade, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou reparar o erro que eu cometi. Eu vou reparar aquilo a quem eu prejudiquei. A nossa conversão, a nossa restauração, a nossa transformação de vida não nos exime, não nos isenta de reparar prejuízo que tenhamos eventualmente causado a alguém. Então, é o quarto princípio aqui. O quinto princípio é a espontaneidade e a voluntariedade. Versículo 13 e 14, Paulo diz assim: gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Ou seja, Paulo gostaria que Onésimo ficasse com ele lá. Mas no 14 ele fala para Filemão: Filemão, eu até gostaria que ele ficasse comigo, mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez se Paulo falasse: ele vai ficar aqui comigo. Dá licença, meu irmão. Não sabemos qual seria a reação de Filemão. Certamente, pela ascendência ali, ele se calaria. Mas será que o coração era espontâneo? Será que o coração era voluntário? Será que ele estaria fazendo com alegria? O que você faz na obra de Deus é espontâneo? É voluntário ou é forçado? O que você faz em família, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais? Faz porque disseram que é para fazer? Faz temendo alguma repreensão? Ou faz de forma espontânea? Faz de forma voluntária? Faz com alegria? A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E nós já vem na nossa cabeça, para estar falando de dinheiro. Não, tudo. Não é só o financeiro. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor tem valor quando nós fazemos com alegria. Quando há alegria no nosso coração. Quando nos realizamos, nos sentimos realizados em fazer aquilo. Eu conversava ontem com alguém. Que lucro tem? Eu vou completar, é 40? É 40, né? 40 anos de casado esse mês, que lucro tem? Eu viver 40 anos com uma mulher e ser um peso na minha vida. Eu preciso, viver tudo isso com alegria. A minha família me realiza, o meu lar me realiza, os meus filhos me realizam. Eu me realizo fazendo parte da COFAM. Amém? Da comunidade, da família. Eu me realizo trabalhando, atendendo o chamado de Deus nos ministérios aonde Ele me colocou. É o que Paulo está falando para Filemão. Eu gostaria que Onésimo ficasse comigo, eu poderia mantê-lo aqui, mas eu não queria fazer nada sem a sua permissão, para que você não se sinta constrangido e forçado a fazer alguma coisa. O outro princípio, o sexto, da restituição. Perdemos hoje para ganhar ainda mais amanhã. No 15, Paulo fala assim: Filemão, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado.
Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda muito mais para você, tanto como pessoa, como para cristão. Interessante que no versículo 11, ele diz: antes ele lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo faz um trocadilho aqui, porque a palavra onésimo quer dizer útil, proveitoso. Isso que significa a palavra onésimo. E Paulo faz aqui um trocadilho. Esse útil, esse proveitoso, era inútil para você, mas agora ele se torna útil agora. Talvez, mas tem coisas que a gente perde na vida por um tempo. Deus permite algumas perdas para que aquilo que a gente perdeu volte depois de forma muito mais interessante, muito mais maravilhosa. Amém? Quantas coisas nós perdemos, amados? E nós ficamos arrancando o cabelo. E muitas vezes Deus nos tira, sabe, por um tempo, para que isso volte de forma mais poderosa depois. É o que Paulo fala: Filemão, talvez Onésimo foi tirado de você, foi separado de você por um tempo. Sabe para quê? Para que agora ele volte convertido, restaurado, e seja muito mais bênção para você do que foi no passado. O que você perdeu? O que foi? O que você chora hoje? Muitas vezes se perdeu, mas pode voltar e de forma agora muito melhor do que antes. Amém? Eu falei da restituição. O outro, a identificação, o princípio da identificação. Paulo se identifica-se com o escravo. Ele chega e diz para Filemão, no versículo 17: assim, se você me considera como companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. O princípio da substituição. Então, Filemão, esse escravo aí, que tantos dissabores deu, eu estou pedindo para você, receba ele de volta, receba ele novamente. É interessante, amado, que aqui atitudes muito semelhantes à de Jesus em relação a nós. A de Jesus em relação a nós. Quem recebe um desses pequeninos, recebe a mim, disse Jesus. E aqui Paulo usa esse princípio. Filemão, se você receber de volta Onésimo, é como se você estivesse recebendo a mim. Então, ele se identifica com o escravo. A outra é o princípio da imputação. Paulo atribui a si a culpa de Onésimo para possibilitar uma reconciliação. Versículo 18: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. E aqui dá a entender que talvez alguém estivesse escrevendo essa carta para Paulo, mas no 19 ele fala: isso aqui agora, esse aspecto aqui do pagamento, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Agora é eu que estou escrevendo, não estou nem pedindo para alguém escrever. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei o que Onésimo prejudicou, o que Onésimo desfalcou, o prejuízo que ele lhe causou, ponha na minha conta. É o que Jesus fez por nós também. É o que Jesus fez por nós também. E nós fomos chamados para sermos imitadores de Deus, imitadores do Senhor. E será que muitas vezes nós temos a decisão, nós temos a atitude de fazer isso? Alguém nos prejudicou e dizer assim: olha, fala o seguinte, em nome da pacificação, em nome da reconciliação, em nome da restauração, coloque na minha conta. Paulo certamente sabia que Onésimo não tinha condições de pagar, ainda era escravo. Escravo não tinha direito nenhum. Então, Filemão, fique tranquilo quanto a isso. Se o problema é esse, Filemão,
coloca na minha conta, porque eu pagarei. Outro princípio da confiança. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá. Maravilhoso isso. Olha a confiança de Paulo no homem, no caráter de um homem, na atitude de um homem. Eu estou escrevendo para você, Filemão, eu estou dizendo tudo isso para você, porque eu tenho certeza que pelo teu caráter, pela tua postura, pela tua conduta, aquilo que eu estou pedindo para você, você vai obedecer. Então eu não tenho o menor constrangimento de te pedir. Seria bom que nós vivêssemos numa igreja assim, onde, por exemplo, nós pastores tivéssemos confiança de chegar para os meus irmãos: faça isso, faça aquilo, eu preciso que você faça determinadas coisas, eu estou precisando de você para isso e para aquilo, e tem mais, eu estou fazendo e tenho a certeza que você vai fazer, eu tenho certeza que você vai obedecer. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes nós ficamos constrangidos. Será que eu peço? E se eu pedir, vai ter uma recusa ou vai ser bem aceito o pedido? Às vezes isso acontece inclusive até na vida secular. Tem chefe, tem patrão, que às vezes parece que a coisa está invertida. Ele tem medo de pedir alguma coisa para o funcionário e receber um tijolo. Paulo não teve essa preocupação. Filemão, tudo isso que eu estou pedindo para você, pelo teu caráter, pela tua postura, eu tenho absoluta certeza que você vai fazer. Amém? Princípio da confiança. O outro princípio é da obediência e da fidelidade. Você vai me obedecer, tenho certeza que vai me obedecer. E aí Paulo complementa: sabendo que fará mais do que lhe peço. Não somente a obediência. Jesus fala que aquele que faz somente aquilo que lhe é ordenado e lhe é mandado é um servo infiel, porque ele não fez mais que a obrigação. Agora Paulo, falando a respeito de Filemão, chama ele de fiel, porque Filemão, eu sei que você vai obedecer o que lhe peço, mas também eu sei que você vai fazer ainda muito mais, além do que eu estou lhe pedindo. Então fiel é aquele que faz além do que lhe é pedido. Então o princípio de obediência e fidelidade. São 10, obviamente tem. A gente começa a garimpar isso aqui, aí a gente teria que ter a tarde toda aqui para estar ministrando de tantas joias, de tantas preciosidades em tão poucos versículos. Então são 10 princípios que a gente separou para compartilhar com você. E agora a pergunta é: como é que eu aplico tudo isso na minha vida? Como eu faço para viver tudo isso? Primeiro, viva uma vida de fé e testemunho. O teu testemunho é importante. A tua conduta, o teu modo de viver, de falar, de proceder, de agir, fala alto. Aqui Paulo diz: eu ouço falar da sua conduta que é boa. Mas se não fosse boa, Paulo teria ouvido também. E Paulo poderia dizer: Filemão, eu estou triste com você, porque eu ouço falar que o teu cristianismo é um desastre. Então são as duas situações na nossa vida. O que as pessoas ouvem falar de nós? Segundo, aprenda a reconhecer. Aprenda a elogiar.
aprenda a agradecer. Quantas pessoas já te fizeram bem? Quantas pessoas já te abençoaram? Tenha em seu coração o reconhecimento e fale isso, elogie. Agradeça, mano. Nós precisamos deixar de ser choramingões, murmuradores, reclamões. Paulo tinha tudo para estar se lamentando, preso. Mas ele não está nem preocupado com a sua prisão. Ele consegue lembrar de um irmão do outro lado do mundo, longe. Acredita-se que tinha 2.000 quilômetros mais ou menos de distância entre um lugar e outro. E ele se lembra da conduta de um irmão e diz que ora por ele. Terceiro, tenha uma fé frutífera. Obras provenientes da fé, versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Que a nossa fé produza obras, que as nossas obras, as nossas ações sejam resultado da nossa fé em Jesus Cristo. Uma fé realmente frutífera, porque às vezes dizemos que temos fé e parou por aí, não acontece nada, não há resultado, não há fruto. Quarto, tenha um coração disposto a abrir mão em favor do outro irmão, abrir mão das coisas em favor do irmão. Filemão, eu sou apóstolo, eu tenho autoridade apostólica, eu sou teu pai na fé, eu poderia usar essa autoridade, mas eu abro mão de tudo isso. Esposa, a palavra de Deus diz, minha esposa, que eu sou cabeça, que eu lidero, mas eu quero abrir a mão dessa prerrogativa em amor. E em amor. Em amor. Eu quero resolver com você, eu quero tratar uma série de coisas. Abre mão, amados. Não é deixar de ser, mas abrir mão. Paulo abriu mão de tudo isso. Ele preferiu o caminho do diálogo, o caminho do convencimento, baseado, a Bíblia diz, com base no amor. Amém? Então tenha um coração disposto a abrir mão em favor do irmão. Quinto, não desista de ninguém. Não descarte ninguém. Aqui diz que aquele que era inútil era útil, mas era inútil e se tornou útil. Precisamos aprender a extrair o melhor das pessoas. Nós somos muito rápidos em apontar, em ver e enxergar defeitos nas pessoas. E não olhamos virtudes. Aqui Paulo está falando de um escravo fugitivo. Em nenhum momento ele menciona esse aspecto. Em nenhum momento ele faz crítica pelo fato de ter abandonado o seu Senhor e talvez até desfalcado alguma coisa. Não, ele vê agora um Onésimo convertido, restaurado, e é esse Onésimo que ele apresenta a Filemão. E nós muitas vezes criticamos o nosso cônjuge, e muitas vezes nós criticamos nossos filhos, e nós criticamos os nossos pais, nós criticamos os irmãos, nós criticamos a igreja, nós criticamos um monte de coisa. Precisamos aprender a extrair. Olha, amado, um livro tão pequeno como esse, olha quantas coisas estão sendo extraídas desse livro. Olhe quem está do teu lado, como se fosse esse livro. Tem muitas pérolas, muitas preciosidades para serem garimpadas e serem encontradas. Não descarte ninguém. Amado, uma coisa que tem me incomodado muito, eu conversava com o irmão sobre isso. De irmãos que saíram daqui, teve muitos irmãos que saíram daqui, e estão congregando em outra igreja, amém, glória a Deus, seja a bênção, frutifique aonde estão. Mas tem outros que estão sentados, amado.
estão parados por aí. Onésimos, fugitivos. E às vezes nós ficamos esperando que eles nos chamem para uma visita, para tomar um café. Aqui não foi Filemão que foi até Onésimo. Onésimo foi enviado para Filemão. Quem é esse Onésimo que você conhece? Que talvez está na hora de você chamá-lo para tomar um café com você. Talvez ele esteja esperando isso. Na época de Roma, quando um escravo fugia e depois ele era encontrado, era colocado um F na testa dele para que todo mundo soubesse que ele era um escravo fugitivo que fugiu, estigmatizado. Além de escravo, além de não ter direito, ainda com na testa escrito fugitivo. Imagina o estado dessa pessoa, para baixo como está. E muitos irmãos nossos se encontram dessa forma e precisa de alguém a alcançá-lo. Não desista de ninguém. Amém? Seja um pacificador, seja um construtor de pontes, um agente de reconciliação. Sétimo, esteja sempre pronto a perdoar. Aqui o texto não mostra, amado, qual foi a atitude de Onésimo, mas por inferência nós entendemos que Filemão recebeu o apelo de Paulo. Lá em Colossenses, Onésimo é citado. A história da igreja diz que Onésimo depois se tornou inclusive um pastor em algum lugar. Esteja sempre pronto a perdoar. Aqui é muito simples, amado. Não há cristianismo sem perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, resolva isso, amados. Não existe cristianismo sem perdão. Um cristão que não perdoa, ele precisa questionar o seu cristianismo. Aprenda a perdoar. Esteja sempre pronto a perdoar. Existe uma mentira no mundo. Eu perdoo, e às vezes é utilizado isso na igreja, mas a amizade nunca mais será a mesma. Eu perdoo, mas a comunhão nunca mais será igual. Isso é mentira de Satanás. Aqui Paulo fala que Onésimo foi e volta melhor do que foi. Filemão, eu estou te entregando um Onésimo muito melhor. Ele foi como escravo e agora ele volta como irmão em Cristo. O Senhor, quando Ele restaura mesmo. Então, a mentira é que a amizade nunca mais será a mesma. A verdade é que Jesus restaura todas as coisas. Oitavo, livre-se de todos os rótulos e preconceito. Não seja prisioneiro de preconceitos. Paulo estava preso, mas era livre. E nós estamos livres e muitas vezes estamos presos a uma série de coisas. Rotulamos as pessoas, temos preconceito com as pessoas, apontamos com as pessoas e ficamos presos nisso e perdemos o melhor de Deus nas nossas vidas. Nono, seja um imitador de Deus. Você vê que essa conduta de Paulo aqui é muito parecida com a conduta de Jesus. E certa vez Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E finalmente eu termino com uma pergunta que talvez seria adequada para o título dessa palavra. Quem é o teu Onésimo? Certamente você tem um Onésimo na tua vida. Então quem é o teu Onésimo? E existe certamente um Onésimo. E quem é você diante desse Onésimo? Porque você pode ser Paulo ou você pode ser Filemão. Talvez você diga: eu não tenho ninguém para me reconciliar. Nenhum escravo meu fugiu, né? Tá tudo
redondinho, está tudo em ordem nos meus relacionamentos. Mas talvez você conheça algum Onésimo, talvez você seja o Paulo, que conhece algum Onésimo que você precisa encaminhar para Filemão, ajudar a reconciliação, ajudar a restauração, ajudar o conserto, construir pontes, apagar incêndio com água e não com gasolina, porque às vezes nós pegamos um tambor de gasolina para apagar incêndio e colocamos mais fogo na floresta. Então, quem é o teu Onésimo? E quem você é diante desse Onésimo? Paulo, certa vez, ele meio duro, meio intransigente, teve ali uma discussão com Barnabé, porque ele não queria que Marcos fosse com ele numa viagem. E ali se separa Barnabé e Paulo. E depois nós vemos lá na carta a Timóteo, numa das cartas de Paulo a Timóteo, ele dizendo: traz Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Então a coisa se inverteu. Aquele que no primeiro momento Paulo considerava inútil, agora se torna útil. Aqui em Filemão fala de Demas. E aqui Paulo apresenta Demas como cooperador. Na carta aos Colossenses fala também de Demas como cooperador. Então o Demas aqui nesse momento era útil para Paulo, mas na carta a Timóteo, numa das cartas a Timóteo, Paulo fala: Demas amou o presente século e me abandonou. Então a nossa vida, amado, é como se fosse um grande ônibus, aonde entram, saem pessoas da nossa vida quase que diariamente. Muitos saem até pela porta do fundo. Mas isso não deve influir na nossa conduta, no nosso caráter, na forma de viver a vida em Jesus. Seja sempre um pacificador, seja sempre um restaurador, construa sempre pontes. Vai chegar momentos que teremos Onésimo, João Marcos na nossa vida. Haverá momento que haverá Demas também, que nos abandonarão, irão nos abandonar, e nós nunca iremos vê-los mais. Mas isso não pode mudar a nossa conduta, isso não pode mudar o nosso caráter. Amém? Em nome de Jesus, que nós sejamos construtores de pontes, que tenhamos e vivamos o ministério da reconciliação, da restauração de relacionamentos, em nome de Jesus. Que não sejamos presos a rótulos, a preconceitos e a discriminações, mas que a gente entenda que Jesus, que um dia nos restaurou, Ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações de forma ainda mais poderosa, em nome de Jesus. Amém? Eu te convido para você ficar em pé. Amém. Quem é o teu Onésimo? Você tem, todos nós temos um Onésimo na vida. Amém? Quem que eu sou diante desse Onésimo? Filemão ou Paulo? Será que eu preciso de restauração com alguém? Ou eu preciso levar alguém para ser restaurado? Não importa. Seja um pacificador.
seja um agente de reconciliação. Em nome de Jesus.